Olá, colegas professores, diretores, gestores educacionais, estudantes e todas as pessoas que se interessam por educação. Esse aqui é o nosso cantinho, o projeto Finlândia. E educação é algo que tem que ser discutida, não só admirada, né? E é no diálogo que vão nascer as transformações reais. A educação, ela é algo vivo e que precisa ser pensada, adaptada e compartilhada, né? Que é o que eu procuro fazer aqui. E eu acredito que esse é um ponto de partida essencial para qualquer sistema educacional que queira formar cidadãos para o século XXI. Então, você já deve ter ouvido falar que o sistema educacional da Finlândia, ele é considerado, né, um dos melhores do mundo e que isso aparece, né, nos rankings internacionais. Mas o que muita gente não sabe é como que esse sistema ele está organizado, qual é a filosofia que orienta as escolas e o que realmente significa o currículo nacional finlandês. E isso muita gente me pergunta sobre o currículo, é algo importante. Hoje eu quero te mostrar que esse currículo, como ele funciona e quais são as competências transversais que formam o coração da educação finlandesa. Ou seja, são competências para a vida, para o futuro e não apenas para passar em provas, né? Mas o que é o Currículo Nacional Finlandês? Bom, o Currículo Nacional, lógico, ele é um documento, assim como no Brasil, né? Ele é um documento amplo que vai definir os valores, os princípios e os objetivos gerais para a educação básica em todo o país. Ele é elaborado pela Agência Nacional de Educação da Finlândia, com a participação sempre de professores, de especialistas e de gestores. Mas o mais interessante o que diferencia esse currículo de outros países é a sua flexibilidade. E aqui vocês vão ouvir muito, já ouviram falar muito nos meus vídeos, essa palavrinha, flexibilidade. Então, o currículo nacional, o currículo nacional ele é nacional, mas cada municipalidade e cada escola vai poder adaptar conforme a sua realidade. Isso significa que escolas em grandes centros urbanos, como Helsinki, que é aqui onde eu moro, que é a capital da Finlândia, vai ter abordagens bem diferentes das escolas em pequenas cidades no norte do país. Por exemplo, escolas de lugares que criam renas, por exemplo, lá no norte, Oulu, Rio Vescula, lá para cima do país, onde é mais frio, inclusive. Então, elas vão adaptar conforme as necessidades desses locais, mas todas vão continuar fiéis aos mesmos princípios. Então, o foco do currículo, ele não está no ensinar, mas em como desenvolver competências para a vida. Então, na Finlândia, o currículo, eu posso dizer que ele é um guia vivo, ele não é uma lista, né, de conteúdos que tem que se decorar, que o professor tem que ir lá e seguir. Bom, mas então, quais são os princípios da educação finlandesa? O currículo finlandês ele vai se basear então em valores que colocam o ser humano sempre no centro da educação. Esses valores são, por exemplo, equidade, então nós temos igualdade e equidade. A equidade é que todos têm o direito à mesma qualidade de ensino, independente da origem social ou da região, ou se são finlandeses ou se são, por exemplo, refugiados. Aí eu vou parar um pouquinho para falar da igualdade. Qual a diferença? Igualdade é quando todos têm direito à educação. Todos, 100%. Finlândia conseguiu isso, a Escandinávia, todos os países nórdicos conseguiram essa igualdade. Mas a equidade não é só ter esse direito à educação. A equidade é ter esse direito com qualidade. E nesse ponto a Finlândia ainda está buscando uma equidade mais ampla. Existe, mas não é ainda tão ampla assim. Então, a equidade, ela é importante, ela está elencada no currículo. O bem-estar e a segurança emocional, quer dizer, aprender bem vai começar com se sentir bem. Uma aprendizagem sempre ativa e, muito importante, colaborativa, onde o aluno ele investiga, ele experimenta, ele constrói esse conhecimento. E autonomia e confiança no professor. O professor ele é visto, então, você já sabe, como especialista, também como pesquisador da sua própria prática. A autonomia é outra palavrinha que sempre está nos meus vídeos, porque faz parte da base da educação finlandesa. Bom, estes princípios, então, eles vão ganhar uma força mais concreta
em escolas muito diferentes entre si, mas que vão adaptar o currículo de maneira criativa e coerente com as suas comunidades. Então é algo lindo, assim, porque cada escola, ela, apesar de ser todas seguir o modelo educacional finlandês, elas todas são únicas, elas todas são diferentes. Bom, eu vou te dar aqui 3 exemplos de escolas finlandesas que vivem o currículo de forma diferente, que para você entender como essa flexibilidade se manifesta, né, vale a pena conhecer. Depois você pode procurar no Google melhor e ver algumas fotos e tal. Bom, a primeira é uma escola de Järvenpää, que é a Harjula School. Essa escola, ela repensou completamente os seus espaços e a sua pedagogia. Então, as salas tradicionais foram substituídas por ambientes abertos e os nomes escolhidos para cada ambiente foi dado pelos próprios alunos, como tundra, floresta, deserto. Então, ela é toda feita de vidro e os vidros são abertos, assim como uma sacada, ou são fechadas para separar esses ambientes e ao mesmo tempo deixar tudo visível, né? Então, os estudantes eles podem circular entre esses espaços, eles vão aprender de uma maneira colaborativa e autônoma, autonomia é uma palavra importante também. E o ambiente físico ele vai estimular o movimento, vai estimular a criatividade, a convivência, vai refletir esse espírito do currículo finlandês. Essa escola é muito interessante, vale a pena conhecer. Não tem muitas fotos no Google, mas você acha alguma coisa, né? E a outra é da cidade de Espoo, Karhusua Espoo School. Espoo é uma cidade satélite aqui de Helsinki. Helsinki, Espoo e Vantaa, eu morei e também lecionei muitos anos em Espoo. Bom, o que Karhusua fez? Essa escola foi totalmente projetada com foco no bem-estar e nas interações sociais. A interação ela é muito importante. Então, os espaços também vão favorecer o trabalho de pequenos grupos, que é muito importante, e também vão oferecer locais de calma e de concentração. Então, essa escola, ela fez o projeto dela mais baseado em trabalhos de grupos. E esses locais de calma e concentração, eles são muito importantes, porque nem todas as crianças têm aquela energia toda, né? Tem crianças que precisam de um momento de calma, precisam de um momento assim de sentar, pegar um livro, talvez entre as aulas ou depois que terminou algum trabalho. E essa escola tem a sensibilidade de oferecer esses locais específicos. A inclusão também é outro valor central. Os alunos daí com diferentes necessidades, eles vão aprender junto com o apoio contínuo dentro da rotina escolar. Então, isso é um exemplo vivo do princípio da equidade, né, que eu falei há pouco, e da segurança emocional. Então, eles vão estar integrados na escola e vão estar incluídos nessa escola também. Eles não estão junto com os alunos, não vou dizer normais, agora não penso numa palavra em português, mas não vão estar em salas com os alunos que não têm nenhum problema. Eles podem, dependendo, por exemplo, autistas, eles têm a sua sala própria, mas eles estão na mesma escola, eles estão no mesmo corredor. E isso é uma integração muito positiva para eles. E essa escola, então, ela investiu nisso, nos espaços e nessa integração. E a famosa escola de Saunalahti também em Espoo. Essa é talvez uma das escolas mais conhecidas internacionalmente. Talvez você conheça, se você já veio aqui em algum curso de imersão, você coloca aqui embaixo se já veio, se já conheceu. E se você quiser vir no futuro em algum curso de imersão também, a gente pode ver isso, porque a escola de Saunalahti, ela é internacionalmente conhecida, ela tem uma arquitetura de vidro e áreas amplas de aprendizagem comunitária também, vidro e madeira. E dê uma olhadinha no Google para você ver, é uma escola apaixonante. A ideia é tornar uma aprendizagem visível, então novamente os vidros, né? Então os professores e alunos eles vão compartilhar os espaços, projetos e responsabilidade. Então, essa transparência física, né, uma transparência física e pedagógica, é uma metáfora perfeita do modelo finlandês. Então, a gente vê 3 quesitos aqui: a colaboração, a autonomia e a confiança. Então, essas 3 escolas, elas mostram
Como o mesmo currículo nacional, ela pode ser interpretado de maneira única. Ela vai respeitar os contextos locais e as necessidades dos alunos, né? E ela é justamente isso que faz com que a educação finlandesa ela é um modelo vivo e adaptável, porque ela já traz do currículo essa possibilidade de adaptação. E ali, como eu falei da escola de Karlsruhe, os alunos também participam disso. Quando se modifica, por exemplo, um ambiente, ou quando se tem uma ideia de uma nova metodologia ou de um projeto, os alunos são ouvidos. Então, o último pilar, né, que vem do currículo nacional, vai descendo para as localidades, para as escolas, os professores, é justamente o aluno. Então, o aluno está incluído nisso. Bom, agora vamos falar então das 7 competências transversais, a de L1 e L7, que é o coração, né, desse currículo. Então, essas competências, elas são desenvolvidas em todas as disciplinas e níveis de ensino. Então, elas tornam o alicerce da aprendizagem finlandesa. Então, elas preparam os alunos para viver, aprender e trabalhar com sentido. Elas são L porque é laia. A palavra em finlandês é com L, por isso que elas são de L1 a L7. Bom, o L1 é o pensamento e aprender a aprender. Então, é despertar a curiosidade, o pensamento crítico e a consciência sobre como se aprende e por que se aprende. A L2 é a competência cultural, a interação e a expressão. Aí vai entrar a comunicação, a empatia e o respeito à diversidade. Já entra toda a questão do bullying também, né, da prevenção do bullying, daquele programa que foi criado na Finlândia, pela Universidade de Jyväskylä, que é o Kiva Koulu, que eu posso falar aqui, né, eu já prometi. E a diversidade, porque nesse momento histórico, por exemplo, que os países nórdicos passam, toda a Europa passa, existem crianças, imigrantes e refugiados, então muito, né, nas escolas, na educação infantil, existem crianças de todas as cores, existem crianças, não todas as cores, mas diferentes, né, não só crianças brancas, de cores diferentes, de cultura diferente, de língua diferente, de religião diferente, de hábitos diferentes, então é muita diversidade, a ponto de ser às vezes 60, 70% da turma de estrangeiros. Então, se tem que trabalhar essa cultura, né? A diversidade, ela é algo importante, ela é trabalhada, ela está elencada na competência L2. A competência L3 é linda, né? Eu falei no último vídeo. Cuidar de si e habilidades para a vida cotidiana. E isso é algo assim que se destaca muito no currículo finlandês, essa competência. Ela vai trabalhar o equilíbrio emocional, os hábitos saudáveis, a responsabilidade pessoal e social, porque você não pode ter autonomia se você não tem responsabilidade. Você não pode ter autonomia se você não sabe cuidar de si, né? Lembrando que tudo isso é um processo. A L4, ela vai ser o multiletramento. Então, o que é o multiletramento? É interpretar e produzir as diferentes, né, várias mensagens da linguagem, que não é só escrita, é a escrita, é a visual, é a digital e principalmente a midiática. Então, isso é trabalhado desde cedo e essa competência, e não só assim projetos que os professores, porventura, façam. Não, ela tem livros onde as crianças aprendem essa literacia digital. E eu participei de uma reportagem no Fantástico e tá aqui em algum lugar no meu canal. Se você quiser dar uma olhada, foi uma reportagem feita pelo Fantástico, muito boa, sobre fake news. E lá eu apareço, tenho uma pequena participação, né, dou a entrevista para eles e falando como que é trabalhado isso nos diferentes níveis da educação finlandesa, já desde a pré-escola. E a L5, complementando essa, é justamente a competência digital, que é o uso ético, criativo e seguro da tecnologia. E a tecnologia, colegas professores, ela veio para ficar. Então, não adianta a gente falar mal, não adianta a gente não querer utilizar, nós temos que ver como utilizar isso com consciência e como fazer com que os alunos entendam também tenham essa consciência em relação à tecnologia. Tirar proveito, temos que tirar proveito dessa tecnologia. A L6 é muito legal também.
é a competência para o trabalho e empreendedorismo. E ela vai falar sobre a proatividade, a cooperação e a iniciativa. Eu já participei de vários projetos nesse sentido. É muito legal também. Eu tenho que fazer um vídeo ainda sobre isso no ensino médio. Ela é fantástica, os projetos e a inserção, a experiência que eles fazem os alunos passar no mundo do trabalho. Eu fiz um pequeno vídeo comentando sobre isso no Instagram, mas só comentando en passant. Eu tenho que falar mesmo como que é, porque é fantástica essa competência. E a L7, ela é a última, que foi falada no último vídeo também, que entra, né, que o CEL, né, ela é a participação, a influência e a construção de um futuro sustentável. Então, ela vai trabalhar o engajamento social, a ética, que é muito importante em todos os países nórdicos, e a consciência ecológica, que também é muito importante. Também participei de um projeto desses sobre ecologia, que foi fantástico e é muito, muito interessante. Então, essas são as 7 competências que estão elencadas no currículo. Muitas delas são de vanguarda, né? Só existem, não sei, nos outros países, talvez em outros países nórdicos, talvez a Suécia também tenha, mas é algo assim de vanguarda na Finlândia. E você, não sei se você reparou que essas competências mais humanas de trabalhar, se elas vão ajudar depois também você se reconhecer, você ter a sua independência e em relação também ao mercado de trabalho. Isso vai fazer com que tenham melhores profissionais no futuro, né? Essas competências. Bom, como que essas competências são aplicadas, né? Vou dar aqui, falar assim, rapidamente, né? Cada escola, então, ela vai criar projetos que são interdisciplinares, que vão conectar várias matérias dessas competências. Tem um vídeo aqui que eu falo, eu acho, desse projeto que eu participei sobre a Amazônia, que eu fui convidada para dar uma palestra, que era sobre consciência ecológica. Foi muito, muito interessante. Por exemplo, né? Um projeto sobre sustentabilidade, que ele vai poder unir, por exemplo, ciência, que é o meio ambiente, vai poder unir a matemática, que vai ser a análise dos dados, vai poder utilizar a língua, que é a comunicação, inclusive, como vamos fazer essa comunicação em outra língua. Então, vamos pegar o inglês também. E a L7, né, que é a última, que é a ação cidadã. Bom, como que é a avaliação? A avaliação, ela vai ser sempre contínua e descritiva. Então, ela vai ter o foco, né, no progresso dessas... como que o aluno, ele navega, como que o professor faz com que o aluno navegue entre essas competências, entre essas disciplinas. Ele não vai ter nota numérica, como aqui raramente tem. O objetivo vai ser acompanhar o desenvolvimento integral desse aluno e não apenas o desenvolvimento acadêmico desse aluno, né? Bom, em conclusão, esses exemplos, então, eles mostram que o currículo finlandês, ele não é um modelo rígido, e essa é a minha mensagem para vocês. O currículo, ele não é um modelo rígido, mas ele é um marco de referência que se reinventa em cada escola. E aí que tá a beleza, né? E talvez um dos segredos também. Mas já vou avisando, queridos colegas professores, que o currículo, ele é o segundo pilar. Isso mesmo, ele não é o terceiro pilar. Por que ele é o segundo pilar? Porque tudo que eu posso tocar, tudo que eu posso ver, tudo que eu posso ler, tudo que eu posso ter na mão, tudo que eu posso encostar, ele é segundo pilar. Porque você pode pegar o currículo finlandês, traduzir e tentar aplicar aí. A questão é, como que ele passa a ser o terceiro pilar? O currículo é o segundo pilar. O que fazer? Mas o como fazer? Como aplicar é que é o terceiro pilar. E esse é o ponto cego. Ajuda? Ajuda. Você pode estudar o currículo finlandês, mas como que você vai aplicar isso? Aí que está o terceiro pilar. Bom, mas esse currículo, então, ele vai oferecer
Flexibilidade real, né? Ele vai permitir que cada comunidade traduza em práticas concretas, ele vai garantir a diversidade dos enfoques, então que isso é muito importante, acho que isso que é o sucesso, né? Com escolas inovadoras, que vão poder fazer uso diferente dos espaços, o protagonismo dos alunos nesses projetos e metodologias ativas. Então, o que faz o currículo ser um sucesso não é o currículo, porque o Brasil tem currículos muito bons, é o como que você está ativando esse currículo. Ele pode ser sugestão para vocês? Com certeza. O segundo pilar são sempre sugestões, né? E também ele preserva a centralidade do bem-estar, da inclusão, que é muito importante, que são os pilares que tornam possível aprender de forma significativa e sempre mais humana. Então, o Currículo Nacional da Finlândia, ele vai nos mostrar que a educação de qualidade, ela vai muito além das provas, né? É sobre formar pessoas capazes de pensar, de cuidar, de cooperar e transformar esse mundo. Então, talvez seja um verdadeiro segredo da educação finlandesa, seja essa questão de ensinar para a vida, porque você está criando cidadãos responsáveis e críticos. E críticos em quê, professora? Críticos só em relação à política, em relação à sociedade? Não. Críticos em relação à sua própria vida. A você muda esse seu pensamento que muitas vezes é sinuoso e você não percebe o final da linha. Quando você tem um pensamento mais linear, evita cometer erros no futuro. E esse vai ser um profissional muito mais preparado se ele tem uma escola que vive, que trabalha com esses currículos, por exemplo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês já sabem, ponham aqui que a gente responde com o maior prazer. Então, nos vemos no próximo vídeo. Cada domingo tenho sempre um vídeo novo na Kemin.